Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que você esteja acompanhando essa leitura. Hoje é a terceira parte, Viver na Mesopotâmia, capítulo 4, A Magia e a Medicina Reinam na Babilônia, do livro de Jean Botero. No começo eram os deuses. Já te peço para dar uma força, tá? Inscreve-se no canal aí, compartilha com os colegas. Às vezes você não tem tempo para leitura e eu faço aqui do meu jeito a minha leitura. Espero que você esteja gostando. Qualquer opinião, qualquer comentário, qualquer dúvida e até sugestão, coloca nos comentários, tá bom? E vamos à leitura. Capítulo 4: A magia e a medicina reinam na Babilônia. Cada civilização, cada época tem suas doses de racionalidade e de irracionalidade. Se existe um domínio no qual essa mistura é mais aparente, é certamente o da luta contra o mal, pois o mal não é apenas contrariamente, mas também absurdo, contrariante, mas também absurdo. E nem a geometria de Euclides conseguiu explicá-lo, nem a lógica removê-lo. Nesse modo de paradoxo, a antiga Mesopotâmia nos deixou um surpreendente exemplo sob a forma de sua medicina, sua luta organizada contra o mal físico, a doença. Praticamente desconhecido dos não-assiriólogos, resta-nos dela um dossiê considerável desde o alto terceiro milênio antes de Cristo até o desaparecimento dessa velha cultura pouco antes de nossa era. Vários milhares de documentos técnicos mais ou menos copiosos, relativamente poupados dos estragos do tempo, em uma impressionante acumulação de dados alusivos extraídos de todos os setores da literatura. Mas quase nada se compreendeu disso, enquanto não se percebeu que aquelas pessoas haviam de fato edificado para si, com a mesma intenção terapêutica, duas técnicas bastante diferentes, pela inspiração e pela aplicação, uma medicina de médicos e uma medicina de magos. Em todas as culturas aprendeu-se muito cedo a combater o mal físico com os meios disponíveis. Trata-se da medicina empírica. Ela é conhecida na Mesopotâmia desde a primeira metade do terceiro milênio a.C., pouco depois dos primórdios da escrita, e primeiramente por seu especialista, seu técnico, o médico, em acádio, Assu, palavra cujo sentido radical ignoramos. A tosse, a febre e as dores de cabeça. Formados, seja por um mestre, ele mesmo um prático, seja em alguma escola célebre, tal como a faculdade da cidade de Irizim, os métodos se encontram um pouco em toda parte de nossos textos. Se podemos acreditar em um conto bastante irônico, os mais prestigiosos se apresentavam com uma aparência bastante irônico, com aparência particular, com a cabeça raspada, pomposos e solenes, carregando sua mala. E os curiosos diziam: ele é muito forte. Eles se especializavam às vezes. Conhece-se um método dos olhos. São atestadas até mesmo algumas raras mulheres médicas. Os Assu utilizavam principalmente remédios, bulto, que devolve a vida, extraídos de todas as ordens da natureza, mas principalmente das plantas. Daí sua designação genérica e simples, chamu. Eram utilizadas frescas ou secas, inteiras ou pulverizadas, na maior parte das vezes misturadas para que seus efeitos se multiplicassem. Era também o caso de diversos produtos minerais, sais e pedras, e animais, sangue, carne, pele, ossos, excrementos. Dessas drogas havia
intermináveis catálogos, às vezes recheados de dados úteis para identificá-las com menção a seu uso específico. Os métodos as administravam depois de as terem eles próprios preparado. Os médicos as administravam depois de as terem eles próprios preparado, pois não existiam boticários. Sob inúmeras formas, após maceração ou decocção em diversos líquidos, faziam-se cataplasmas, envolturas, pílulas, supositórios, lavagens e tampões. Eles haviam também desenvolvido gestos e manobras simplesmente com as mãos ou com a ajuda de instrumentos diversos, próprios para a ação direta sobre as partes efêmeras. Fumigações, bandagens, massagens, palpações e outras intervenções. No Código de Hammurabi, vê-se o médico reduzir as fraturas e utilizar a seta para praticar incisões, até mesmo na região dos olhos. Em conformidade com o gênio de um país que fora havia muito tempo conquistado pela tradição escrita, esses métodos, receitas e tratamentos eram registrados em verdadeiros tratados, mais ou menos extensos e especializados, contra a tosse, a febre, as dores de cabeça, as afecções dos olhos ou dos dentes, as doenças internas. Nomeavam-se e descreviam-se os diversos males estudados, alinhando-se para cada um deles fórmulas, às vezes numerosas, entre as quais mais sensível a essa prática médica. Eis uma carta, escrita em 670 anos antes de Cristo, ao rei assírio Azaradon, 680-669, por um médico que ele frequentemente consultava, chamado Uradi Nanã. Boa saúde. Excelente saúde para o Monsenhor Rei, e que os deuses curadores Ninurta e Gula lhe concedam o bem-estar do coração e do corpo. Monsenhor Rei, não para de me perguntar, porque eu ainda não teria feito o diagnóstico da doença de que ele sofre, e sequer preparado os remédios idôneos. Diga-se, entre parênteses, que Azaradon parece ter sido um grande doente. Após a análise de seu copioso dossiê patológico, um assiriólogo afirmou recentemente, talvez com certa candura médica, que ele devia sofrer e que teria morrido de lúpus eritematoso disseminado. É verdade que, falando anteriormente, incapaz de identificar a natureza de seu mal, mas agora enviou ao rei a presente carta selada para que, lendo-a, seja instruído a respeito. E se for desejo do Monsenhor Rei, poderemos até mesmo recorrer para confirmação à aruspicação. O rei deverá, portanto, utilizar a loção que vai inclusa. Depois disso, a febre de preparar 2 ou 3 vezes esse remédio, à base de óleo. O rei certamente o reconhecerá. De acordo com sua vontade, poderão, de resto, aplicá-lo apenas amanhã. Ele deve afastar o mal. Por outro lado, quando apresentarem ao rei a dita poção de silíbano, raiz seca de alcaçuz, a aplicação poderia ser feita como já 1 ou 2 vezes a portas fechadas. O rei
deverá então transpirar. E é por isso que, em uma embalagem à parte, que o rei deverá manter penduradas no pescoço. Envio igualmente um unguento, aqui incluso, com o qual o rei poderá friccionar-se em caso de crise. É claro, o médico age por si mesmo diretamente sobre o doente, utilizando drogas por ele escolhidas, preparadas e combinadas. E isso depois de ter tentado identificar a natureza do mal. Em outros termos, de tê-lo diagnosticado por meio do exame de suas manifestações. Entre outras, aqui a febre e o que o rei devia ter exposto de seus mal-estares. É verdade que o especialista pode hesitar e até mesmo declarar-se incompetente, mas quando decide, está tão seguro de si que, por meio do exame das entranhas de uma vítima sacrificial, técnico de divinação dedutivo, comumente então utilizada e estimada como científica e infalível. Por razões obscuras, Uradanana não julga necessário precisar o nome desse mal, nem explicar a natureza dele a seu augusto paciente. Ele se contenta com o essencial, a receita. Diríamos nós, depois de ter ele próprio preparado um medicamento específico, é um remédio que já havia prescrito ao rei, feito à base de óleo, mas também de outros simples, em particular o silibano. Mas, precisamente, trata-se de uma loção a ser aplicada desde a recepção, ou de acordo com um processo natural, desencadeando um suor profundo que fará baixar a febre. Uradanana acrescenta a sua remessa, por um lado, porta-amuletos, de que voltaremos a falar, e por outro, um unguento de sua composição, para enfrentar uma eventual crise aguda do mal. Trata-se aí de uma linguagem e de um comportamento de ofício dos rudimentos. O exorcista. Quanto à outra terapêutica, a dos magos, como está profundamente enraizada em todo o sistema de pensamento distante do nosso, algumas explicações liminares serão úteis. Aos olhos dos mesopotâmios, males físicos e doenças eram apenas uma das manifestações desse parasita onipresente de nossa existência, que definiríamos como o mal de sofrimento. Tudo o que vem a se opor a nosso legítimo desejo de felicidade. De onde nos vêm doenças, não apenas do corpo, como também do espírito e do coração, dores, aflições, privações e desgraças que atravessam a nossa vida, sombreando-a ou interrompendo-a brutalmente antes da hora? Para essas perguntas tão velhas quanto o homem, cada cultura arranjou respostas ajustadas a seus próprios parâmetros. Em busca das causas, por menos que fossem imediatas ou patentes, sumérios e babilônios não dispunham de nossa lógica conceitual, com todo o arsenal de análise e dedução rigorosos das ideias que praticamos. Para começar, praticamente não tinham nenhum outro expediente além de recurso à ficção, mas à ficção orientada e calculada, à construção por meio da fantasia de personalidades ou de acontecimentos extraordinários,
mas cujos dados eram articulados com base nos agentes invocados e ao mesmo tempo na disposição dos fenômenos a serem explicados, apresentados como efeitos ou resultados deles, e o que chamamos de mito. Para dar um sentido ao mundo e à própria existência, eles haviam, portanto, postulado uma sociedade sobrenatural de deuses concebidos à sua própria imagem superlativada, infinitamente mais fortes, mais sensatos e dotados de uma vida sem termo. Esses haviam ainda no instituto de proporcionarem a si próprios, no ócio e na despreocupação, uma profusão de bens úteis e agradáveis, fabricado os homens para lhes servirem como trabalhadores, produtos e serventes, e comandavam inteiramente a vida deles. Teria sido pouco razoável imputar a esses deuses patrões os males que vinham assaltar seus servidores, refreando ao mesmo tempo o zelo e a capacidade de rendimento deles. Para explicar o mal do sofrimento, forjaram-se então outra série de personalidades inferiores, certamente aos criadores e soberanos do universo, mais superiores às suas vítimas, que podiam provocar a vontade e as desgraças apropriadas para envenenar-lhes a existência. É o que chamaríamos de... Em um primeiro tempo, parece que os ataques deles eram considerados espontâneos e imotivados, um pouco como os de cães agressivos que de repente se lançam contra você para mordê-lo. Como os assaltos eram incessantes e não poupavam ninguém, foi preciso desenvolver uma técnica contra eles, isto é, um conjunto de procedimentos tradicionais estimados eficazes contra essas fúrias, as doenças e as outras desgraças. Os procedimentos em questão eram obtidos a manipulação e a palavra. Basta saber comandar para se fazer obedecer. E em toda parte encontram-se elementos, instrumentos e forças que podem ser utilizados para transformar as coisas. A água para lavá-las ou limpá-las, o fogo para purificá-las ou extingui-las, e muitos outros produtos para mantê-las à distância, modificá-las, dissolvê-las, a que se pode submetê-las, a dos semelhantes que se atraem, a dos contrários que se repelem, ou a do contato que permite que o mesmo fenômeno passe de um sujeito. As forças sobrenaturais assim foram elaboradas da mesma maneira que nos diversos setores da técnica, inclusive na medicina empírica, inúmeras receitas apropriadas imaginava-se para expurgar os demônios, defender-se de suas agressões, afastar os males por eles inoculados em seus alvos. É a esse nível de luta contra o mal, no qual os atos ou as palavras eficazes das vítimas opunham-se diretamente à atividade caprichosa das forças sobrenaturais, que deveríamos reverter o termo magia, invocado a esmo e com demasiada frequência com tantos outros termos. Oficialmente, contudo, a magia praticamente não é atestada em nosso imenso dossiê, em uma época que não temos condições de determinar, o mais tarde, ao que parece, desde o alto terceiro milênio antes de Cristo. Ela fora assumida como uma atitude completamente diferente, abertamente religiosa e teocêntrica, por um lado, e talvez em conformidade com o movimento de devoção que produziu no país uma primeira sistematização do panteão. A dominação dos deuses estendeu-se ao universo inteiro e, no mesmo processo, ao perderem sua liberdade primeira de movimento de demônios, passaram-se a estar sob a dependência deles. Por outro lado, a partir de uma analogia feita com os soberanos daqui de baixo, imputou-se
aos de em cima a responsabilidade por todas as obrigações e proibições que constrangem os homens, religiosas, sociais, administrativas, jurídicas e políticas. Toda a infração em relação a uma norma qualquer, interditos imorais, imperativos dos costumes, prescrições implícitas do direito ou explícitas das autoridades, tornava-se ipso facto uma ofensa ao império dos deuses, uma falta contra eles, um pecado. E assim como aqui embaixo, os soberanos corrigem tudo o que desafia sua autoridade. Cabe aos deuses, por meio de castigos convenientes, reprimir tais desordens. Esses castigos eram os males e os infortúnios da existência, e não eram mais infligidos pelos demônios, como na visão mágica das coisas, de acordo com a sua fantasia, mas desde então, sob a ordem dos deuses, dos quais, no domínio da sanção, eles haviam se tornado executores. Assim, mal de sofrimento em geral e doença em particular, integrados ao sistema religioso do universo, haviam ali encontrado sua justificativa, sua explicação, uma razão última de ser. E também seu antídoto, pois a técnica contra as forças ruins fora conservada materialmente intocada da magia primeira, sempre feita das mesmas palavras e dos mesmos gestos, ritos orais e manuais, que antes agiam imediatamente sobre esses demônios hostis, mas que foram desde então incorporados ao culto sagrado, cuja parte, digamos, sacramentai eles compunham. Por meio de cerimônias, atingindo às vezes as dimensões de liturgias solenes, e das quais nos resta uma surpreendente quantidade de rituais, pedia-se aos soberanos do mundo que mandassem que os demônios e as forças maléficas não se aproximassem de modo algum dos impetrantes, ou que se retirassem com os males com que os haviam arrasado. Isso chama propriamente de exorcismo. Assim, tinham-se outros meios para lutar contra as doenças, outra medicina, não mais específica, mas, por assim dizer, universal, pois seu objeto era a expulsão do mal de sofrimento como tal. Ela não era mais fundada no empirismo, mas em um verdadeiro sistema de pensamento mitológico e, em suma, teológico, de dependência dos deuses e de recurso ao seu poder. O especialista não era mais o Assur, mas um personagem completamente diferente, um clérigo, o exorcista. Em Acádio, era chamado de Ashpur, algo como conjurador dos males, ou purificador das máculas que supostamente haviam provocado a irrupção dos ditos males. A Dimito subiu do inferno. Para que se veja o exorcista oficiando e se perceba a que ponto seu comportamento diante da doença se distinguia em relação ao do Assur médico, enumero a seguir, extraídas de um diretório ad hoc, as instruções que lhe eram dadas, visando a que procedesse ritualmente a expulsão de uma doença cujo nome de mito não nos diz mais nada e que, aliás, na nebulosa e imprecisa nosologia da época, parece apresentar toda uma família de afecções, mais do que um único mal. 1. Apresentação da doença e evocação de suas origens. Admito subiu do inferno. E os demônios que traziam, encontrando este paciente abandonado por seu Deus protetor,
que ele havia ofendido, envolveram-no com ela como com um manto. 2. Descrição do estado miserável em que se encontra o doente, com visitas a despertar a piedade dos deuses. Seu corpo está infectado, seus braços e suas pernas estão paralisados, seu peito se esgota em ataques de tosse, sua boca está cheia de muco e ele mudo, deprimido e prostrado. 3. A origem sobrenatural do remédio é destacada, ao mesmo tempo para garantir sua eficácia e para sugerir que em sua aplicação oficiante haja apenas, em nome dos grãos mestres divinos do exorcismo, Ea e Marduk. Quando o viu naquele estado, Marduk foi procurar seu pai. Ea descreveu para ele as condições do doente e disse: ignoro o que esse homem possa ter feito para encontrar-se assim afligido, e não sei como curá-lo. Ea respondeu ao filho: você sabe tudo. O que eu poderei ensinar-lhe, se você sabe tanto quanto eu? 4. Tratamento sob a forma de instruções de Ea a Marduk, de quem o exorcista vai então desempenhar o papel. Eis então o que será preciso fazer para curá-lo. Você pegará 7 pães de farinha grosseira, reunindo com um fio de bronze. Depois esfregará o homem com ele e fará com que ele cuspa sobre os restos que cairão, pronunciando diante dele uma fórmula de Eridu, conjuração ou oração especial, reputada por sua eficácia. Tudo isso depois de tê-lo levado para a estepe, em um local afastado ao pé de uma caça selvagem. Você confiará então o mal que se abateu sobre ele, sob a forma da massa do pão, com a qual ele terá sido esfregado, e as migalhas caídas no decorrer da fricção. A Ninedina, a deusa patrona da estepe, a fim de que Niquilim, o deus patrono dos pequenos roedores selvagens que habitam a mesma estepe, faça com que estes peguem a doença, dando-lhes de comer os restos em questão. 5. Rito oral, sob a forma de invocação terminal. Que a divina curadora Gula, capaz de devolver a gula a vida aos moribundos, o restabeleça por meio do toque de sua mão. E você, compassivo Marduk, para que ele fique completamente fora de perigo, pronunciará a fórmula que o libertará de sua aflição. Não se trata de um procedimento deixado à iniciativa do operador, como o caso do médico de Assaradon, mas de um verdadeiro ritual previamente fixado, ine varietur, no qual cabe ao exorcista apenas executar o cerimonial auto-eficaz. De resto, o aspo se apaga inteiramente diante dos deuses, que representa, como se vê na fórmula final 5, são eles os verdadeiros curadores. O mal é aqui considerado uma realidade imaterial trazida de fora do inferno pelos demônios, a depositada no corpo do doente, que se encontrava indefeso e exposto a tal perigo por seu Deus, que ele havia ofendido e que o entregava assim aos executores de sua vingança. 1. Para expulsar a doença intrusa, o tratamento 4 e 5, cuja receita é atribuída a Ea, mestre superior do exorcismo e inventor de todas as técnicas, deve ser aplicado na pessoa do exorcista pelo grande Marduk, filho de Ea. 3. Ele se funda na lei do contato e da transferência, pãezinhos sobre os quais se lançarão infalivelmente
os murídeos de estepe, no número sagrado de 7 e reunidos em uma massa. São esfregados no corpo do paciente para pegar seu mal por meio desse contato íntimo. De acordo com uma outra lei também fundamental em exorcismo, segundo a qual a repetição de palavras de atos reforça sua eficácia, o doente, ao cuspir as migalhas caídas durante a esfrega e cuidadosamente recolhidas, transmite a elas a doença de que padece. A operação se faz fora do espaço socializado, em plena estepe, para que o mal seja mais seguramente afastado, não apenas do paciente, mas dos outros homens. Ela corre junto a um arbusto que só cresce no deserto e ao qual era atribuída, ignoramos por que razão, uma virtude purificadora. Abandona-se ali o pão, desde então portador do malefício, e os pequenos animais selvagens que virão devorá-lo, incitados pelas divindades locais, incorporarão a sua própria substância, levando-a com eles a doença retirada do paciente. É esse o viés por meio do qual os deuses invocados ao final devem curar o doente. Resta-nos assim uma prodigiosa quantidade de exorcismos contra todos os males e infortúnios que podiam sobrevir aos homens em sua situação, seu coração, seu espírito e seu corpo. Aos nossos olhos, apenas as duas últimas categorias são de alçada da terapêutica exorcística, mas somente o objeto imediato delas as distingue das outras. Todos esses procedimentos são construídos no mesmo esquema essencial. Variam apenas adaptados em cada caso os objetivos e as circunstâncias particulares, os mitos manuais e o conteúdo das orações conjuntas, as leis a que se recorre, assim como as drogas utilizadas. Estas são, como na medicina, tomadas das diversas ordens da natureza, mas muito menos diversificadas, em razão de seu reduzido número de poderes exploráveis: purificação, expulsão, evacuação. Diferentemente dos remédios médicos, essas drogas só tinham com os males que deviam expulsar uma relação mística e imaginária, como a acácia selvagem citada. Não eram tomadas como específicas destinadas a lutar por sua própria virtude contra as doenças, mas apenas como suportes e reforços para as orações dirigidas aos deuses, a fim de levá-las a agir. Na medicina exorcística, somente os deuses agiam. Ao exorcista cabia apenas implorar seu socorro por meio da aplicação de um ritual tradicional e considerando capaz de influenciá-los mais seguramente articulada em ficções, mitos e forças incontroláveis. Tratava-se de uma terapêutica irracional. Na medicina empírica, o operador era um médico à sua em pessoa, que examinava o doente e decidia hic et nunc o tratamento a ser aplicado, que ele preparava com as próprias mãos, escolhendo as manipulações e os simples por sua virtude natural, que contribuía para frear ou deter a ação ou o progresso do mal. Causas e efeitos se encontravam proporcionados e eram da mesma ordem. Tratava-se de uma terapêutica racional. As origens dos dois métodos se perdem nas trevas da pré-história, irredutíveis, porém, um ao outro, em razão de uma própria constituição e de seu espírito, seria empoderado querer, a qualquer custo, que o primeiro houvesse saído do segundo, ou vice-versa, ou que um representasse um progresso ou uma regressão do outro. De fato, sobreviveram lado a lado durante toda a história do país. Do início ao fim, vemos empenharem-se juntos e com frequência à cabeceira dos mesmos pacientes, exorcistas e médicos. Consideremos o enfermiço Azaradon, por exemplo, que vimos confiar-se a seu arquiatro, Uradinaná. Ele recorria ao mesmo tempo aos exorcistas,
de um deles chamado Marduk Shakin Shumi. Restam-nos cerca de 30 respostas às consultas do rei. Segue-se uma delas, contemporânea da carta de Urad Naná, e aparentemente relativa à mesma crise. Pode-se apreciar a diferença de tom e de ótica. Boa saúde ao Monsenhor Rei, e que os deuses Nabu e Marduk o abençoem. Monsenhor informou-me então que nos braços e nas pernas está sem forças e incapaz até mesmo de abrir os olhos. Tamanhos são seu mal e seu abatimento, e o efeito da febre que permanece agarrada ao corpo. Não é, porém, nada de grave. Os deuses Assur, Shamashka, Nabu e Marduk proverão sua cura, sua doença deixará e tudo ficará bem. Na verdade, basta esperar, e o rei com seu séquito poderá comer tudo o que quiser. Para além desse belo otimismo, deve ouvir que Marduk Shakishumi terá feito nesse entretempo o necessário, rituais e exorcismos, para obter o favor dos deuses relativamente a seu nobre paciente, sem que este e seus familiares corressem o risco de indispô-lo a romper um interdito alimentar qualquer. Médico e exorcista tratavam, portanto, simultaneamente a mesma doença e o mesmo paciente, cada um de seu lado e com seus métodos. Duas terapêuticas. Frutífero, o paciente se voltava para o outro. Eis o que prevê um tratado médico sobre a febre. Se o paciente é tomado ao longo tempo por uma dor que não cede durante o dia, trata-se da intervenção de um fantasma, que é a causa. Quando o exorcista tiver feito seu ofício sem resultados, atente-se você, médico, massageará o doente com um unguento composto, como se segue. Naturalmente, o Esculápio também conhecia fracassos, como deixa entrever outro tabuleiro. Apesar da intervenção do método, houve recaída, e até mesmo receitas haviam sido previstas para prevenir fiascos sucessivos. Se o paciente tomado por um fantasma não tivesse sido exorcista, eis um remédio a ser aplicado. Sucessos como esses, de modo algum, abalavam a confiança nessas duas terapêuticas e em seus representantes. O Assur era falível como todo mundo. Ele podia, conforme vimos anteriormente na carta do Urad, hesitar e até mesmo enganar-se. Quanto aos exorcismos, os deuses permaneciam livres para não ouvir as orações que lhes eram dirigidas, e conhecemos rituais de recurso. Para os casos em que os deuses teriam recusado intervir no pedido, do lado dos pacientes, nem a coexistência nem os fracassos das duas terapêuticas eram escandalosos. Elas se completavam e sempre se encontravam excelentes razões para explicar seus malogros. E por isso que a medicina empírica e a exorcística puderam, sem revoluções nem progressos intrínsecos apreciáveis, persistir lado a lado enquanto durou esta civilização. Elas até mesmo se contaminaram com o tempo, de tal modo que nos ocorre encontrar algo do irracional exorcístico na medicina e algo do racional médico na prática de Ashpo. Quando, por exemplo, o médico Urad Naná, para reforçar a virtude sudorífera de sua loção, ou talvez para atenuar os efeitos demasiado violentos, manda para seu nobre cliente Saradon ou amuletos para perdurar no pescoço, ele se comporta por um pouco como um de nossos práticos, que tão cheio de devoção quanto seu doente o aconselharia a usar uma medalha miraculosa. Essas bolsinhas chamadas melu eram, na verdade, da alçada dos exorcistas, que as preparavam com peles ritualmente tratadas e nelas encerrava para reforçar orações e devotas manipulações de talismãs que supostamente afastavam as forças maléficas. Não por meio de termos próprios, de mitu, de ou de algum tipo de descrição, como ferida com corrimento, mas pelo
recurso a nomes de divindades, demônios e outros agentes sobrenaturais maléficos que as teriam provocado. Dizia-se intervenção ou apreensão do deus Shamash, do deus Sim, da deusa Ishtar, de um demônio Rabizu ou de um fantasma. Os exorcistas, na origem dessas ficções explicativas do estado do paciente, deviam tomá-las ao pé da letra e certamente levavam-nas em conta para escolher o tratamento sobrenatural a ser aplicado. Os médicos tomaram eles por empréstimo aqui e ali, suas denominações, como se terá notado na intervenção de fantasma, acima ferida. Mas é possível que, no espírito deles, elas não tenham sido mais do que designações de estados mortos ou de síndromes mais ou menos bem definidas, eloquentes, para eles mesmos, que não nos digam mais nada. Por exemplo, a intervenção de fantasma parece ter definido um estado patológico mais ligado ao que chamaríamos de nervos ou de psiquismo do que ao organismo. Um artigo digno de que nos detenhamos um momento é o contágio. Em uma carta escrita por volta de 1780 a.C., o rei de Mari, Zirilin, em viagem adverte nos seguintes termos sua esposa que ficara no país: chegou a mim que a senhora Nanamé, embora cometida de uma doença purulenta da pele, literalmente ferida por corrimento, frequenta o palácio e convive com inúmeras mulheres. Proíbe rigorosamente qualquer um de sentar-se em sua cadeira ou deitar-se em seu leito. Além, ela não deve mais ter contato com todas as mulheres, pois a doença dela é contagiosa, literalmente se pega. E em alguma carta, da qual só nos resta infelizmente um fragmento, o rei, falando aparentemente da mesma desafortunada, acrescenta que, como por causa dela inúmeras mulheres correm o risco de contrair a doença purulenta em questão, é preciso isolá-la no cômodo à parte. Esse documento, sem dúvida, o mais antigo testemunho médico relativo ao contágio, nos mostra que, aos olhos dos médicos, como sugere texto e contexto, uma doença podia ter contato até mesmo indireto com até atingido passar do sujeito até atingido para o outro, em um país frequentemente devastado desde seus tempos mais remotos. Sabemos disso por mortíferas epidemias. Não era necessário um gênero sobre-humano para tirar essa lição. Ocorre, porém, que essas mesmas considerações reaparecem em contextos indubitavelmente exorcísticos. Por exemplo, um grande diretório chamado Combustão Shurpo contém um longo trecho em que se examina como pôde chegar ao paciente o porta-desgraça que se agarrou a ele, devastando seu espírito, seu coração, sua situação. Talvez, diz o texto, entre outras conjecturas, sua desafortunada vítima tenha pego por contato mediático, seja por ter se deitado em seu leito, sentado em sua cadeira, ter comido em sua tigela ou bebido em seu copo. Eis, portanto, o contágio, fenômeno antes de tudo e essencialmente empírico, explorado pelo exorcismo. Ainda sobre esse aspecto houve a contaminação muito antiga, desde pela medicina. Último reflexo, mas não o menos significativo dessa interpretação das duas terapêuticas. Entre as obras referentes às doenças, a mais notável, uma verdadeira obra-prima, se levarmos em conta que foi composto mais tardar, há cerca de 35 séculos. Foi intitulada por seu editor Tratado de Diagnósticos e de Prognósticos Médicos, distribuídos em 40 tabuletas. Ela devia perfazer em seu interior
5 e 6 mil linhas de texto, no mesmo modelo que os manuais de divinação dedutiva. Seu propósito era reunir todos os sinais e sintomas mórbidos observados com o intuito de tirar conclusões relativas à natureza do mal que eles denunciavam e à sua evolução. Retornaremos mais tarde às tabuletas 1 e 2. Da terceira à 15ª, a 16ª se perdeu. Esses sintomas eram cuidadosamente classificados em uma ordem que ele passava em revista, da cabeça aos pés, todas as partes do corpo. Ele levava sucessivamente em consideração, em relação a cada uma delas, as apresentações significativas do ponto de vista meditados, adventícios, atitudes gerais do doente, em concomitância com esses sinais e etc. Século XVIII antes de Cristo. Assim, a propósito do nariz. Se do nariz do doente escorre sangue, se a ponta de seu nariz está úmida, se a ponta de seu nariz fica alternadamente quente e fria, se a ponta de seu nariz está amarela, se a ponta de seu nariz está marcada com uma erupção vermelha, se a ponta de seu nariz está marcada com uma erupção branca, se a ponta de seu nariz está marcada com a erupção vermelha e branca, se a ponta de seu nariz está marcada com a erupção negra, e assim sucessivamente. A tabuleta 9, por exemplo, que estuda o rosto, alinhava dessa mesma maneira 79 observações. Cada uma delas era seguida de seu diagnóstico. Trata-se de tal doença. Literalmente, ele viverá, ou fatal, ele morrerá. Ou ainda restam-lhe tantos dias antes de curar-se, ou de morrer. As tabuletas 17 a 26, com base no mesmo modelo, reuniam não mais sinais tomados isoladamente, mas dados semiológicos concomitantes de diversas doenças, em seu desencadeamento e sua evolução. Nada mais temos das tabuletas 27 e 34. As últimas, 35 e 40, ocupavam-se, por sua vez, da gravidez e da patologia das mulheres grávidas e dos recém-nascidos. O que impressiona o leitor dessa obra é sua dominante empírica. Ela se funda com toda a evidência em centenas de observações em casos de cuja descrição soube-se descartar os traços acidentais, conservando-se apenas o que era significativo do ponto de vista médico. Tamanha curiosidade, acrescida de grande preocupação com o discernimento e análise, a reunião e a aproximação de dados nosológicos remonta provavelmente de uma grande antiguidade no país. Um breve florilégio divinatório de meados do século XVIII, o abstratismo craniano com perda de consciência, formulado a partir de uma observação de estrabismo bilateral. Se o interessado está vesgo dos dois olhos, é porque seu crânio sofreu um choque, e seu raciocínio está no mesmo estado que seu crânio. Dizendo de outro modo, ele está com o espírito perturbado, desequilibrado. Foram análises e reflexões desse gênero que forneceram a nosso tratado o maior número de proposições médicas. Por exemplo, se da cabeça aos pés o doente está coberto de bolhas vermelhas enquanto sua pele permanece lívida, ele está sob a ação de uma doença venérea. Conhece seus próximos, prognóstico fatal. Se seu rosto está petrificado e o tronco bloqueado, é o efeito de um ataque de paralisia, prognóstico fatal. Segue-se a descrição de um acesso de paludismo, que parece atribuído associado a uma insolação.
Se desde o início sua doença é feita de crises remitentes no decorrer das quais o doente representa alternadamente esses acessos de febre, em seguida de arrepios e de transpiração, depois disso sente em todos os membros uma sensação de calor. Em seguida se vê novamente tomado por uma febre alta que cede então lugar a novos arrepios e a novos suores. Trata-se de uma febre diú, o sentido preciso dessa palavra nos escapa, intermitente, dias antes de recuperar-se, e de um ataque de epilepsia. Se o interessado, ao caminhar, cai subitamente para frente, mantendo então os olhos dilatados, sem que eles voltem ao estado normal, e se além disso ele é incapaz de mexer braços e pernas, é uma crise de epilepsia que está começando. Outro dado da mesma ordem médica está na prudência e no realismo empírico dos prognósticos. Essas qualidades se destacam ainda mais se compararmos o presente tratado a outros de um campo fisionômica, que tirava suas previsões das diversas apresentações do rosto do corpo dos consulentes. A maior das predições neles encontradas, ainda que fundadas em uma lógica particular, são, a nossos olhos, completamente extravagantes em relação aos sintomas dos quais são extraídas e o futuro considerado mais de uma vez em pontos distantes de 1, 2, 3 anos ou até mais. Ele morrerá em 2 anos. Nosso tratado, por sua vez, jamais se aventura em sua prognose, para além do mês seguinte à observação, prazo medicamente plausível e em boa regra. O que ele prevê tem relações diretas e admissíveis com os sintomas. Seja, por exemplo, a observação de um rosto lívido, o fisiognomonista conclui que o interessado morrerá sob o efeito da água ou das consequências de perjúrio, ou então, segundo outra interpretação, ele terá vida longa. Ao passo que os médicos do tratado se contentam em anunciar que o doente morrerá em breve, diante de um rosto exangue, não seria mais radical, mais lógico, prever um enfraquecimento funesto por anemia, por hemorragia interna ou por outra causa análoga do que uma morte causada pela água, fórmula de resto ambígua, sem dúvida, voluntariamente, ou pela ação misteriosa de um juramento violado, e ainda menos uma vida prolongada? Porque eu, tanto do lado de seus diagnósticos quanto de seus prognósticos, após no tratado uma preocupação com a verossimilhança, com a verdade positiva e contestável, na linha direta de seu esforço racional e, digamos, médico, no sentido próprio da palavra, de análise dos dados factuais, bem como de reflexão sobre o que pode ser descoberto em uma perspectiva nosológica e uma obra de medicina. No entanto, em meio a todo esse bom senso, a esses julgamentos serenos, a essa competência confiável, aparece aqui e ali traços irracionais provenientes diretamente do exorcismo. Não nos demoraremos no diagnóstico relativamente frequente do tipo intervenção de tal Deus, de tal demônio, de tal força maléfica, como antecipamos antes. Ainda que as palavras empregadas estejam efetivamente ligadas à mitologia, é possível que esses diagnósticos tenham sido tomados como formulações de síndromes nosológicas. Em compensação, estamos em pleno sintoma teológico do mal quando lemos: se o interessado é tomado por dores na bacia, é uma intervenção do deus Shulak, pois ele se deitou com a irmã, ele se arrastará por algum tempo e depois morrerá. Se suas têmporas estão doloridas e os olhos velados, é porque ele maldisse seu próprio Deus, ou o Deus de sua cidade.
Mas é sobretudo pelas duas primeiras tabuletas que o tratado parece inteiramente mergulhado no universo mitológico e irracional do exorcismo. Essas duas tabuletas, o Ushbu e apenas ele, é convidado a prestar atenção aos sinais, causas que se apresentariam enquanto estivesse a caminho da vista ao doente que o chamou. Antes mesmo de ter examinado o paciente, ele poderia deduzir desses sinais tanto o diagnóstico da doença quanto seu prognóstico. Se a caminho o exorcista avista um porco cor-de-rosa, o doente para cuja casa se dirige sofre de uma hidropsia. Se ele avista um porco negro, prognóstico fatal. Na falta de manuscritos suficientes e repartidos no tempo, escapa-nos a história verossimilmente secular da composição desse tratado tão complexo no qual intervieram tantas mãos durante tantos séculos. Ela, sem dúvida, explicaria como foi possível organizar, a partir de tabuletas, obviamente concedidas em um espírito exorcístico, uma obra médica. Quaisquer que tenham sido as circunstâncias que precediram a essa adição, fica claro que se quis dar aos usuários do tratado uma visão das duas medicinas de certa forma aliadas. Se semelhante reunião, com toda a evidência, em nada modificou as características essenciais de cada uma delas, qual poderia ser utilizada de sua conjunção? De minha parte, vejo duas vantagens. Da primeira, já temos uma ideia. Do plano terapêutico, afinal de contas, fundamental, só se pode encorajar a aplicação das duas técnicas em conjunto, multiplicando assim as chances de sucesso. Era esse o costume, como vimos, e a composição do tratado dessa forma. O reiterava. Mas talvez haja outro ponto ainda mais capital a ser considerado ao fornecer remédios, programas de cuidados, chances de curas, não menos do que nomes e descrições de doenças, até mesmo depois dos diagnósticos. Cálculos relativos a seu progresso, a medicina empírica priorizava apenas as causas imediatas. Ele sofreu um choque. Pegou esse mal deitado com uma mulher, ficou muito tempo exposto ao sol. Mas a medicina exorcística ia muito mais longe, sistematizava e diretamente ligada à perspectiva teocêntrica, a única universalmente válida e esclarecedora naquele país e naquele tempo. Ela associava a doença como todo mal de sofrimento, não apenas a sua causa imediata, mas aquilo que explicava o desencadeamento desta, a vontade punitiva dos deuses. Por essa via, apenas ela tinha condições de dar a razão última do mal, apenas ela tranquilizava completamente o espírito. Sei que se estou nesse estado é em consequência de um choque, de uma companhia duvidosa, de uma exposição ao sol. Mas por que isso aconteceu a mim? Eis a verdadeira questão que atormentava e ainda atormenta os doentes e desafortunados. De certo que a resposta a priori só podia ser e ainda o é, imaginária, irracional. Mas é preciso crer que o homem necessita verdadeiramente de tais respostas, definitivas aos seus olhos, mesmo que não possa controlá-las e demonstrá-las. Atualmente, quando vemos, de um lado, a persistência de sofrimento religioso e da crença em um mundo sobrenatural, qualquer que seja ele, e do outro, em sentido contrário, o sucesso de métodos curativos irracionais, se não disparatados e ineptos, talvez possamos pensar que, no fundo, as coisas não mudaram tanto desde a antiga Babilônia. E assim concluímos essa hora de leitura. Espero que você tenha chegado aqui até o final, porque em breve nós vamos ter o capítulo 5º, né? E aí eu quero que você esteja conosco nesta caminhada. Vamos falar a mais antiga cozinha do mundo. É isso. Olha, vale a pena você se inscrever nesse canal, é um clique só, não paga nada. Compartilhar com um amigo algum vídeo, esse vídeo, deixar seu comentário, curtir, comentar e compartilhar. E aí, também fazer parte do clube de canais, tá? Ajudando aí o nosso trabalho online, dando moral para o conhecimento. Muito boa leitura e vamos em frente.
Estamos na página 117 do livro, tá, gente? Estamos chegando perto, só são 186 páginas. Então, fique conosco, não perca esse canal de vista, apoie o nosso trabalho e mande suas sugestões. Vamos lá!